Irmãos, eu passei a perna em todo mundo porque dei aula domingo passado. Era para ter sido avisado, não foi. Mas como eu não viajei, eu dei nó em todo mundo e vim. Tinha um grupo aqui. Quase todo mundo. O fato é que eu retomei grande parte da aula passada, que nós tínhamos falado sobre a morte de Jesus como entrega pessoal e como necessidade, né? E como cálice da ira de Deus. Né? Então nós tínhamos trabalhado pelo menos esses três aspectos. Na aula passada, agora eu já disponibilizei a lição número 8, nós trabalhamos pelo menos 2 pontos. O fato de que Jesus Cristo morreu na sua hora e que nós então elencamos, rastreamos os evangelhos para achar várias referências, não digo todas, você pode achar mais do que eu achei, é possível, mas várias referências em que Jesus fala o seguinte: ainda não chegou a minha hora. Então eu dividi essas referências em 3 grupos. Um grupo que fala, ainda não chegou a minha hora. Um outro grupo em que ele fala, a minha hora está próxima. E um terceiro grupo em que ele fala, chegou a hora. Que hora? A hora do seu sacrifício. A hora para a qual eu vim, ele fala. Né? Precisamente para esta hora eu vim. Então fica muito claro na narrativa do Evangelho que Jesus Cristo tinha uma rota a seguir, que ele estava seguindo conscientemente, né? E que ele não foi um joguete na mão dos seres humanos, dos poderes, dos traidores, mas que ele morreu precisamente na sua hora. Ele fala para os guardas, por exemplo, né? Um versículo, um deles, ele fala para os guardas: eu estive tantas vezes pregando publicamente, vocês não me prenderam, mas agora é a sua hora. Como quem diz, vocês vão me prender sim, mas porque é a hora em que vocês podem fazer isso. Né? Há outras referências em que ele diz, estava ali pregando e quiseram pegá-lo, mas não fizeram porque ainda não era chegada a sua hora. Então essas referências todas você pode pegar depois aí e tal, tem bastante material para olhar, mas é para mostrar como Jesus encarou a sua morte, o seu destino. E como essa morte não é acidental, como essa morte cumpre um propósito pré-estabelecido por Deus. E isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto que nós estudamos são as referências em que Jesus trata a sua morte como cumprimento das Escrituras. Estritamente isso. Então, referências como ele próprio citando os profetas, ou, por exemplo, no Getsemane, quando Pedro saca a espada e ele fala, guarda isso, rapaz. Nas minhas palavras, não é? Guarda isso, rapaz. Porventura não se cumprirá a vontade de Deus, ou porventura não se cumpririam as Escrituras. Você não acha que eu poderia pedir reforços? Né? Mas como, pois, então, se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas devem acontecer desta forma? Ou seja, Pedro, você não está vendo, mas as coisas estão seguindo um script, né? Um roteiro estabelecido por Deus. As coisas devem acontecer desta forma. O Filho do Homem está sendo entregue, e isso é como o Pai estabeleceu. Né? Então, várias referências aqui sobre, por exemplo, depois da ressurreição, quando ele fala para os discípulos, ó alunos lentos para entender, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vocês não entendem as Escrituras? E os discípulos provavelmente pensaram, não, mas, né? E então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que nós estamos querendo dizer com este tópico especificamente é que nós estamos olhando para as Escrituras com o olhar de Jesus, que
que é por meio de Jesus Cristo que nós agora olhamos todas as Escrituras como sendo Escrituras a respeito de Jesus. Tem um resumo a respeito disso que me ocorre agora em Pedro, quando fala assim que os profetas disseram, tudo o que os profetas disseram foi a respeito de Cristo e dos seus sofrimentos. Nós não teríamos condições de fazer essa interpretação e essa dedução direta das Escrituras, dizendo que a Bíblia, eu digo o Antigo Testamento, apontava para Jesus Cristo. Mas depois que ele veio, é por meio dele que nós olhamos para as Escrituras. Né? Por que é que nós fazemos isso? Porque Jesus indicou assim. Né? Um outro texto depois para todos os apóstolos no cenáculo, ele fala, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário, olha o necessário aí, que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Conclusão, Jesus Cristo tratou sua morte como cumprimento das profecias. Quais? De um modo geral, todas. Por isso, o Antigo Testamento tem sentido para nós, especificamente quando se trata de Jesus Cristo. Né? Fora de Jesus Cristo, o Antigo Testamento seria o quê? Narrativas de tribos brigando no deserto. Não teria o menor sentido. Seria a história de outro povo. Né? Seus rituais, suas guerras, seus conflitos, cai rei, sobe rei e tal. Nada disso teria sentido para nós. Né? É Jesus Cristo o ponto de convergência, né? Como Paulo diz. O ponto de convergência das Escrituras. E a partir dele, então, né, eu até brinquei com o óculos, né, com o óculos de Jesus Cristo, que nós vamos ler as Escrituras. Né? Então, isso é o que nós tratamos na aula passada. Né? Os irmãos têm aí agora o roteiro. Nós só fizemos isso um pouco mais amplamente. E aceito perguntas por e-mail depois da aula. Né? Mas eu queria prosseguir hoje com vocês para uma palavra. Uma palavra que Jesus falou, pelo que nos consta, apenas uma vez, que se encontra em Mateus 20, versículo 28. Você vai encontrar essa palavra duas vezes, porque uma é cópia da primeira. Né? Então você pode achar em Mateus 10:45, ou, aliás, Marcos 10:45, ou Mateus 20:28. Mateus 20:28. Esse texto aqui, veja, ele segue ao terceiro anúncio da paixão. Né? Então acompanhe aí comigo. Mateus 20, 17 a 19, lembra que eu falei que Jesus Cristo anunciou a sua morte. Anunciou a sua morte. E essa daqui é a terceira vez. Ele está a caminho de Jerusalém e anunciou a sua morte. Nós não sabemos se foi imediatamente após, né? Não sabemos se isso se deu exatamente na sequência como está aqui, mas o fato é que o contexto seguinte é aquele pedido dos filhos de Zebedeu que vocês conhecem muito bem. Né? A mãe de Tiago e João, provavelmente tia de Jesus, né? Chega para Jesus e fala assim, olha, nós estamos chegando na porta de Jerusalém, nós sabemos que o Senhor vai assumir o trono, né? E lembra dos seus primos, né? Eles são seus companheiros, né? Pedro não é da família, andou falando algumas bobagens também, andou perdendo um pouco o seu status no grupo, né? E então essa mulher chega para Jesus e fala, Senhor, tem um pedido a fazer. E se prostra diante dele. Um pedido que impõe a Jesus quase que uma obrigação. Porque ela trata Jesus como rei em público. Ela se prostra diante dele. E ela fala, eu quero que esses meus 2 filhos aqui, meus meninos, né,
se sentem à tua direita e à tua esquerda no teu trono. E Jesus fala o seguinte, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Olha a palavrinha cálice aí, né? O cálice que depois Jesus vai falar, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Né? Então essa é uma pesquisa das Escrituras por meio de palavras-chave. Né? Mas vamos em frente. E eles falaram, podemos. Não sabemos aqui se por uma dose extra de coragem ou se por ignorância, né? Porque de fato não entendem o caminho de Jesus, nem tinha como entender. Mas eles falaram, podemos. E Jesus fala, bebereis o meu cálice, versículo 23, né? Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Não diz quem são, apenas diz, não vamos tratar disso agora, né? Isso não é da minha competência, não é isso que eu vim fazer. E então, essa pergunta dos discípulos provoca uma grande discussão no grupo. Porque todos queriam os primeiros lugares. Né? A questão não é que Pedro e João aqui, Tiago e João se adiantavam, mas que todos queriam. Mas Tiago e João apenas tomam a iniciativa pela via da mãe. Né? E então isso desencadeia uma grande briga dentro do grupo. Jesus, porém, intervém. Aqui dá uma ideia de que Jesus chamou os discípulos e falou, opa, parou aí. Né? Parou aí. E então, nesse contexto de conflito no grupo, de início de uma desordem, né? De um desencaminhamento no grupo, Jesus dá uma belíssima e importantíssima lição. E aqui vai ocorrer, então, uma única vez, uma palavra-chave. E é esta palavra que eu acho que nós devemos pesquisar e rastrear hoje no nosso estudo. Jesus diz o seguinte, sabeis que os governadores dos povos dominam sobre eles, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então Jesus parte de um conflito por poder, né? Jesus parte de um conflito por poder, reprova essa busca por poder e diz para eles o seguinte, vocês sabem como as coisas acontecem aí no mundo. Como quem tem poder domina, exerce autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Tira o modelo da igreja, do poder do mundo e inverte completamente. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, faça-se o menor dentre vós. E quem quiser ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. Não é grande, é pequeno, não é primeiro, é último. E antes que os discípulos engasgassem, né, com essa dose de reino de Deus, né, ele diz o seguinte, tal como o Filho do Homem. Então, ele parte de um modelo, inverte completamente esse modelo e estabelece agora um novo modelo. Né? Tira o seu grupo de um modelo de poder, né, de concentração de poder e dominação, inverte completamente isso, né, e isso dá um nó na cabeça. É uma mudança de paradigma, né? Totalmente, profundamente radical. Eu estou sem óculos aqui, não lembro esse texto de cor, porque esse foi tema da minha dissertação. Né? E eu passei alguns dias, semanas, nocauteado, muito obrigado,
Foi bom falar assim em público, né? Eu passei algum tempo nocauteado com isso aqui. Né? Quer dizer, o que Jesus quis dizer? Pensa na tua vida prática. Ele não está falando de poesia aqui, não está falando de historinha. Ele está falando como deve ser o reino de Deus e como o reino de Deus é e será. Então ele diz o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo. Vai ter que descer para ser grande no reino de Deus. E antes que os discípulos engasgassem, tropeçassem, né, e fugissem, né, ele amarra os discípulos no seu próprio modelo. E o modelo é este: que o Filho do Homem, nós já estudamos Filho do Homem aqui, Filho do Homem é aquele ser que viria do céu, glorioso, para estabelecer o seu reino. E ele pega esse título glorioso, grande, que Daniel viu no céu, como aquele que herdaria o reino, que estabeleceria o reino de Deus, sobre todos os poderes, os impérios, é isso que trata Daniel 7, né? Os monstros poderosos, né? Nós estudamos isso aqui, o monstro, os monstros que despedaçam, que oprimem, que matam e que pisam. Esse Filho do Homem, este que poderia ser servido, abriu mão de ser servido e veio para, e aqui tem uma definição da missão de Jesus, veio para servir. E aqui são palavras densas de revelação. Dar sua vida, nós falamos isso já na primeira lição, entregar sua vida, dar sua vida em resgate por muitos. Nós podemos fazer várias relações dentro desse texto, né? Até como ligando esse serviço de Jesus com o cálice que ele ia beber. Que ele falou: vocês vão andar comigo até certo ponto, né? Mas tem um cálice que eu vou beber sozinho, né? E esse é entre mim e meu Pai. Este de dar a sua vida em resgate por muitos. Eu não trouxe a lição de hoje, fico devendo para a próxima aula. É a lição 9, né, que eu terminei ontem à noite, não deu tempo. Mas eu trouxe aqui uma tradução, né, de tudo que eu pesquisei sobre esse texto, uma tradução alternativa de um autor chamado André Chourac, francês. Ele fez algumas traduções da Bíblia, traduziu vários livros, morreu antes de terminar. Mas ele traduziu vários livros da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, com um viés hebraico. Então ele traduz toda a Bíblia não, todos os livros que ele traduziu, mas colocando a cultura hebraica, a compreensão hebraica do texto. E ele fez uma tradução desse texto que me chamou muita atenção, quando ele diz assim: o Filho do Homem veio para servir, vírgula, para dar sua vida. Percebam que todas as nossas traduções dizem o seguinte: ele veio para servir e dar sua vida. Como se fossem duas coisas diferentes. E uma clímax da outra. Ele veio para servir. E todo mundo que conheceu Jesus conheceu o servo. Conheceu Jesus fazendo obras para os pequenos, toda a sua vida dada ao serviço. Tanto que ele criava até um certo embaraço, né? Porque todo mundo esperava que ele fosse nobre, e ele se dava com o povo pequeno. Mas esse autor coloca para servir, vírgula, para dar sua vida. Como se o dar sua vida fosse o supremo serviço de Cristo. Como se o serviço de Cristo fosse atingir um clímax, que seria dar sua vida. Que ele veio fazer um serviço exclusivo, único, impenetrável para qualquer ser humano, que é dar sua vida. Nós precisamos gastar algum tempo com essas expressões, porque tudo isso soa muito familiar para nós, mas nós temos que voltar lá, né, e entender na mente deles o impacto
que essa frase teve. Porque nós sabemos que Jesus Cristo deu a vida por nós. Qualquer pessoa que já fez, né, primeira comunhão, já se batizou e tal, né, sabe sobre isso. Isso é catequese básica, né? Mas esta foi uma expressão inédita e profundamente contundente na mente dos discípulos. Porque primeiro nunca tinha havido essa expressão dar a própria vida. Os discípulos, aqui nós temos que pesquisar isso, dar a vida, resgate e por muitos. Tudo isso tem o peso de um soco na mente dos discípulos, né? Tanto é que terminada essa passagem aqui, os evangelhos silenciam, né? Eles não dizem qual foi o impacto que isso teve na vida dos discípulos de imediato. Mas dar a vida é algo inconcebível no Antigo Testamento. Ninguém deu a vida por ninguém no Antigo Testamento. Não há sacrifícios humanos no Antigo Testamento. Há resgate por meio de preço e há resgate por meio de animais. Mas o judeu não conhece sacrifício humano. E mesmo que no período interbíblico, que nós também já estudamos, naquele período interbíblico, num certo período do cativeiro, onde eles ficaram impedidos de oferecer sacrifício, é possível que no contato com as culturas, no contato com o mundo helênico, alguma coisa no sentido de mártir tenha entrado na mentalidade dos judeus. Mas é um conceito estranho, um conceito que entrou. Né? Então, esse contexto de dar sua vida deve ter deixado os discípulos muito chocados. A gente pode perceber esse choque em João 6, que é um texto que eu também quero estudar com vocês, quando Jesus fala de dar sua carne e dar o seu sangue. E se vocês comerem a minha carne, se vocês beberem o meu sangue, vocês viverão e tal. Se não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Sente o impacto disso? Né? Como isso soa grotesco, forte, pesado para nós, até agora, e que por causa desse discurso de Jesus, muitas pessoas o abandonaram, por causa desse discurso forte de Jesus. Quando ele fala dar sua vida, o impacto é esse. Desde que Abraão levou Isaac naquele monte desértico, né? Aquele monte isolado, subiu lá com seu filho, levantou aquele punhal, aquele cutelo, né? E antes que descesse aquilo, que poderia ter sido o primeiro sacrifício humano dentro da história do povo judeu, e que houve aquela interrupção, né? Não faças tal. Ficou gravado profundamente na mente do povo de Deus, que Deus daria sacrifícios substitutivos para que o povo expiasse seus pecados, para que o povo mantivesse a sua aliança com Deus. Desde lá, quando Abraão falou, Deus proverá para si, meu filho, né? E virando-se para trás, viu um cordeiro, e então o sangue de animais preencheu esse hábito que era comum nos pagãos de sacrifícios humanos. E desde então, por todas as escrituras, não é cabível, não é aceitável sacrifício humano. Mas Jesus aqui está falando de dar sua vida. E depois ele vai falar derramar sua vida, já usando explicitamente uma linguagem sacrificial. Derramar seu sangue, derramar sua vida. É isso que nós cantamos na ceia, é isso que nós oramos, né, na Santa Ceia. Né? Isso é derramado por amor de vós. Né? Então foi assim que Jesus tratou sua vida, sua morte. E a outra palavra é a palavra resgate, que nós entendemos, né? Mas nós temos que entender como eles entenderam. Né? Só para quem está, né, tentando me encontrar ainda, né? Nós trabalhamos a morte de Jesus aqui, contamos a morte de Jesus inteira, né? A história dele, né? Seguindo as suas pegadas da cruz. Né?
Passamos pela cruz, entramos na tumba, saímos com ele e despedimos dele. E ele foi. Né? Esse foi o nosso trajeto. Agora nós estamos estudando o significado da morte de Cristo, o significado da cruz. E antes de fazer teologia a respeito disso, antes de entrar nas epístolas e seguir Paulo e desenvolver toda essa história da epístola, que é o centro da nossa fé, é disso que nós vivemos e viveremos eternamente, né? Nós estamos rastreando o que Jesus falou da sua própria morte. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Estamos juntos? Todo mundo? Então tá bom. Então, o que nós queremos ver hoje é isso. Que Jesus viu a sua morte como resgate por muitos. Então nós temos que entender o que é resgate. Né? O que é resgate? Nós conhecemos resgate aí das crônicas policiais, né? Sequestro, âmbito, né, e tal, sequestro mesmo, né? Resgate. Né? Ou resgatar poupança, resgatar investimento. Né? São as ideias, assim, veja como palavras mudam de conteúdo. Né? Como você pode falar a mesma palavra, mas essa palavra agora comporta, carrega uma outra ideia. Tem outro uso, outra aplicação. Né? Então o que nós temos que fazer? Isso é noções básicas de interpretação das Escrituras. Né? Como esses discípulos aqui eram cristãos do Antigo Testamento, a Nova Aliança ainda não havia sido estabelecida. Cristãos do Antigo Testamento têm um conhecimento, o conhecimento do Antigo Testamento. Então é o mundo do Antigo Testamento que nós temos que buscar. Porque quando Jesus falou resgate, aonde eles foram buscar a ideia do que isso significava? No Antigo Testamento, no sistema de culto do templo. Né? Então é aí que nós temos que ir. Eu separei aqui algumas coisas do Antigo Testamento, e é claro que você poderia ir longe nisso, né? Você poderia se pegar uma concordância bíblica, né, e pesquisar não apenas a palavra resgate, porque aí nós caímos numa rede de traduções e tal, e as palavras às vezes se perdem, às vezes se confundem e tal. Então não é apenas pesquisar a palavra, mas pesquisar os mandamentos, as instruções sobre resgate. Né? A gente começa a perceber que a palavra resgate ela começa a ocorrer no Antigo Testamento, e eu vou destacar aqui basicamente 3 sentidos. Né? Quando o povo de Israel está sendo tirado do Egito, e que então o povo de Israel é chamado meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. E esse filho então de Deus, o povo de Israel, vai ser resgatado do Egito. E ali Deus diz o seguinte para eles: todo primogênito agora, todo filho primogênito, todo aquele que abre a madre, na palavra do Antigo Testamento, na redação do Antigo Testamento, todo aquele que abre a madre é meu. É meu. Todo filho mais velho é meu. E todo filho mais velho dos animais são meus. E então o povo aprendeu a primeira noção de resgate. Não, você pode ficar com seu filho mais velho. Você não precisa entregá-lo ao Senhor, não precisa sacrificá-lo, muito menos. E nem precisa enviá-lo para servir Moisés ou servir o templo. Você pode resgatá-lo. Né? E eles foram resgatados por meio da tribo de Levi. Contem todo o povo e contem todos da tribo de Levi. Um primogênito para cada levita. E o que faltar, pagam em dinheiro. Animais mais velhos tinham que ser entregues ao Senhor. Se for um animal daqueles que não servem para sacrifício, aqueles animais que são úteis para o trabalho, você pode resgatá-lo. Né? O jumento mais velho não precisa ser levado para o Senhor. Né? Você pode resgatá-lo com um cordeiro. Então você leva o cordeiro, fica com o teu jumento lá para você trabalhar, para você usar na sua lavoura e tal. Então as primeiras noções de resgate foram essas: pagar para ter de volta. Não pertence a você.
Mas se você quiser possuir, então você vai pagar. Há um outro tipo, vários tipos de resgate, mas tem um outro que fala do recenseamento. A cada vez que o povo era apontado para a guerra, e aqueles soldados acima de 20 anos tinham que ser separados para o serviço militar, eles pagavam ao Senhor uma taxa. Eu fiquei me perguntando por que essa taxa, por que esse imposto. Me pareceu que para pertencer ao exército de Deus, ou para contar com a proteção de Deus, para guerrear as batalhas de Deus, ele tinha que ficar sob a cobertura de Deus, sob a proteção de Deus. E essa é uma das ideias também da palavra resgate no Antigo Testamento. Havia outro sentido também que eu considero importante, são aqueles em que a pessoa era condenada à morte por crimes não dolosos. Isso é bem conhecido hoje na crônica policial também, Toda vez que a mídia fala de crime doloso, culposo, ela explica, Crimes culposos, crimes em que não há intenção de matar, mas que a pessoa ficaria sujeita a certo tipo de vingança, ela poderia então pagar o que fosse pedido em troca da sua própria morte. Então, por exemplo, o Antigo Testamento é extremamente prático. Então, se um boi chifrasse alguém e matasse, o dono do boi estava sujeito à vingança. Ele não ia ser executado, porque não é culpado do animal ter matado alguém. Mas ele ficava sujeito à vingança da família ofendida. Mas a família ofendida poderia dizer, não, nós queremos tanto. Você vai nos dar um lote, você vai nos dar tanto em ouro, tanto em prata. E ele então, para salvar sua pele, para salvar sua vida, ele podia também pagar resgate. Outras ideias que ocorrem no Antigo Testamento também, que são muito comuns, aparece ali na história de Ruth, E aí você também deveria dar uma estudada naquela questão ali e tal. É quando um judeu caía em pobreza e por causa das suas dívidas se tornava escravo. Lembra da parábola do credor incompassivo? Quando aquele homem é trazido ao seu senhor e ele deve uma quantia imensa e não tem com que pagar. Então o que é feito ali? Aquele é o hábito do Antigo Testamento. Venda ele e sua família como escravo. E apure o dinheiro com o que vender dessa aí. Vê lá quantos filhos tem, quantos animais tem, junta tudo, venda e quita pelo menos parte da dívida. A dívida dele era impagável, de repente se vendesse a família toda, não quitava. Mas, para honrar a dívida, venda. Se isso acontecesse com algum judeu, era obrigação da família que tivesse condições, pagar a dívida desse sujeito e tirá-lo da escravidão. Não permitirás que um irmão teu seja sujeito à escravidão. Então era a obrigação do parente rico, o parente que tinha posses, ir lá ao credor desse parente que ficou refém, escravo da sua dívida, e quitar a dívida dele. E então soltava. E tudo isso, irmãos, tudo isso, siga o fio do resgate. Tudo isso, todas essas, são as ideias que estão embutidas na palavra de Jesus. Tudo isso vai se compondo, tudo isso vai se montando num grande ideal de redenção, de resgate, até que Jesus, então, personifica tudo isso. Então pensa nisso. Um parente seu que se endividou de tal maneira que por causa da sua dívida foi submetido à escravidão para pagar. Ou então foi vendido mesmo. Vendido até para estrangeiro. Isso era abominável para o judeu. Então o que o judeu rico se obrigava a fazer? Resgatar seu irmão. Resgatar seu irmão. Isso também poderia acontecer em casos de guerra. Israel enfrentando uma guerra com alguém e aquele seu parente, aquele soldado judeu, caiu agora como prisioneiro de guerra. Não, você não pode permitir que o seu irmão
seja escravo no estrangeiro, seja prisioneiro de guerra, ou que as suas mulheres sejam dadas como escravas sexuais ou escravas de qualquer forma, de um pagão, de um estrangeiro, de um incircunciso. Então o que o povo fazia? Pagava e trazia de volta esse seu parente. O caso de Ruth, a história de Ruth é emblemática nesse caso. Porque ali trata de um homem que passando fome vai para o estrangeiro. Passando fome vai para o estrangeiro. Chegando lá, casa seus 2 filhos com mulheres estrangeiras. Tudo bem, são mulheres, né? Podem ser estrangeiras. Não é o ideal, né? Mas são mulheres. Né? Não vai despertar semente, não vai trazer nome e tal. São só mulheres estrangeiras. Né? Como são mulheres? Nós estamos no mundo do Antigo Testamento. Então posso falar o que eu quiser. Tudo que eu falar, eu estou no Antigo Testamento. Você não fiel às Escrituras? Fiel às Escrituras. Fiel às Escrituras. Jesus mudou esse nome pra gente. Exatamente. Foi nosso resgatador. Exatamente. Aí, tá vendo? A irmã já aplicou bonitinho. Então vamos para o Novo Testamento. Sejam sujeitas. Tem um versículo antes. Toda vez que a gente trata desse negócio, a sala ferve. Tem que dar um curso sobre isso. Não, se eu der um curso sobre isso. É melhor mais. Onde é que eu estava mesmo? A história de Ruth. Essas mulheres ficam viúvas agora. Os homens todos morrem. Coitado dos homens, né? Sempre somos expectativa de vida menor do que a das mulheres. Já era assim no passado, né? E ficam as 3 viúvas. Uma judia, que podia voltar para sua terra, e outra que só tinha direito por parte do marido. Elas voltam como catadoras de alimento na rua. É isso que elas estão fazendo. Quando fala rebuscando restos nos campos, é isso que elas estão fazendo. Se fosse hoje, estariam revirando os restos de restaurante para levar comida para casa. Mas, pela providência de Deus, Ruth vai catar no restaurante do Boaz, que é rico. E é parente. Então, a astúcia feminina, né, de Noemi fala, minha filha, não saia de lá. Dá um jeito nisso. E então chega para Boaz e fala, Boaz, você é o parente mais próximo. E nós temos aqui as terras que foram do meu marido, né? E temos também uma moça, providencialmente viúva, né? E cabe a ti resgatar. Você tem que suscitar, né? A lei do levirato, né? Você tem que suscitar descendência ao seu parente que morreu. E ele fala, olha, tem um mais perto do que eu, vou ver se ele quer. O parente quer as terras, mas não quer a cunhada. Então Boaz fala, vive o Senhor, que me providenciou. E então o povo abençoa aquela mulher, e aquela mulher entra na família do Redentor. Né? Essas mulheres todas da história são as únicas mencionadas. Né? Quantas rainhas tiveram, né, estiveram lá na descendência de Jesus? Né? Mas apenas estas mulheres, né, são incluídas nominalmente na história de Jesus. Então essas ideias, olha só, podemos resumir assim. A ideia do endividado, a ideia daquele que caiu sob dívida, a ideia daquele que cometeu certo tipo de pecado, porque não havia redenção para todo tipo de pecado. Não havia redenção para todo tipo de pecado. Para certos pecados era execução, morte. Né? Mas para alguns tipos de pecado havia, então, resgate. E a ideia do prisioneiro de guerra. Então essas 3 ideias, né? A ideia do pecador, a ideia do endividado e a ideia do prisioneiro estão presentes no conceito de resgate quando Jesus fala. Então veja, quando Jesus fala em resgate, o que vem imediatamente à mente dos discípulos? As regras do Antigo Testamento, as situações que eles viveram, né? As situações práticas da vida como guerra e endividamento,
E agora, no contexto de Jesus, uma situação geral, porque agora é o povo inteiro que é prisioneiro. É o povo inteiro que deve impostos. É o povo inteiro que precisa de redenção. Então a vida de Jesus aqui é apresentada como resgate. Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Uma ideia que vai surgir, se você aprofundar muito essa questão do resgate no Antigo Testamento, vai surgir, como eu já falei aqui, uma ideia de martírio, que é uma ideia importada da época do período interbíblico, da convivência com povos e tal. Isso aparece nos livros apócrifos. Se você ler Macabeus, pode ler, né? Só não faça devocional em Macabeus. Não são livros inspirados, mas são livros bons para a instrução, né? Então você pode ler Macabeus, e em Macabeus, então, que já são histórias influenciadas por culturas estrangeiras e tal, parece surgir ali a ideia, então, de pessoas que dão a vida. Mas dão a vida naquele sentido que nós também conhecemos na história, como, por exemplo, Tiradentes, né? Se for necessário que eu morra para a independência do meu país, então eu estou disposto a dar minha vida, né? Como tantos hoje, pessoas que estão dispostas a dar sua vida por causas, né, grandes, né? Como até os terroristas, né, que estão dispostos a dar sua vida para que seu povo alcance um certo status, uma certa ambição política, qualquer coisa assim, né? Então isso também surge, e de certa forma, pode ser que esteja presente na mente dos discípulos, mas nunca na pessoa do Messias. Então essa colocação de Jesus aqui, do Filho do Homem como servo, é um nó, né? Porque o Filho do Homem está a caminho do trono. Seus seguidores estão discutindo lugares no ministério de Jesus, né? Como é que é o seu ministério interpartidário, né? Como o nosso, né? Os partidos estão ali, né? O PSB, PT, PMDB estão ali, né? E o partido nepotista ali, né? De Jesus, os primos, né? Querem os primeiros lugares. Está certo? Eles estão certos, deveria mesmo. Se Jesus estivesse realmente indo para o trono, os primos iam ser os primeiros, é claro. Está tudo certo. Mas Jesus fala, não será assim. Não será assim. O Filho do Homem, o glorioso, veio para servir e dar sua vida. Ou então servir dando sua vida. Até ao ponto de dar sua própria vida. Então aqui pode surgir uma questão assim, da onde Jesus tirou essa ideia de que um homem poderia dar sua vida? Lembra que eu falei no início? Agora eu terminei o Antigo Testamento, né? E estou chegando no Novo. Né? Da onde Jesus tirou essa ideia que um homem pode dar sua vida? Algumas pessoas dizem, não, mas isso tem que ser entendido, como eles entenderiam isso? Isso é muito confuso. Mas aqui nós estamos chegando, então, numa pessoa única. A única que pode resgatar. Nós vamos ver agora, entrando no Novo Testamento, que as pessoas esperam a redenção. Não esta redenção. Por isso ela vai construindo aqui a sua natureza, o seu caráter de única. Única. Por que não houve outras pessoas que deram sua vida? Porque não seriam suficientes para o propósito e para o tipo de redenção que Jesus Cristo ia fazer. É esse tipo de dúvida e de choque na mente dos discípulos que vai produzir as pérolas da teologia depois. Né? Porque este deu sua vida. Leia o livro de Atos, quando a igreja ainda é bem novinha, né? Leia o livro de Atos. Jesus Cristo deu a sua vida para a remissão de pecados. Eles não explicam muita coisa. Atos não é um livro teológico, né? Mas Jesus Cristo deu a sua vida para a remissão dos pecados.
partir, né, de sacrifícios humanos do Antigo Testamento para um único sacrifício agora, de sacrifícios de animais, eu falei humanos, né? Sacrifícios de animais do Antigo Testamento, os vários, seus milhares de sacrifícios de animais do Antigo Testamento, para um único sacrifício agora, único, perfeito, suficiente e eterno. Então Jesus Cristo apontou aqui para a sua vida para o resgate, o único. E isso a igreja vai entender perfeitamente. Por isso ela poderá pregar o Evangelho com base na morte de Jesus. Ela vai entender que esse sacrifício é único. Ela vai entender que nenhum dos seus mártires, nenhum dos seus profetas, nenhum daqueles que morreram, por vários modos que morreram sim, mas não tinham efeito de resgatar, não tinha efeito de redimir ninguém. Tudo bem até aí? Eu dei uma viajada no Antigo Testamento. Para você não se perder, pode gravar 3 ideias. A ideia do pecador, do prisioneiro de guerra e do endividado. Basicamente isso. É claro que você pode aprofundar esse conhecimento no Antigo Testamento e tal, e vai achar coisas belíssimas. Se você pesquisar apenas redenção, resgate, substituição, sacrifício, né? Se você pesquisar apenas isso, vá a fundo. Você vai descobrir o rastro de Jesus. Né? Você vai descobrir quando Jesus falou, é de mim que as Escrituras falam. Provavelmente foi esse rastro que ele fez. Certo? Tudo bem? Só uma coisinha. No Antigo Testamento, nos altos e baixos do povo, ele caiu em oferecer os filhos para deuses, etc. Isso daí não tem nada a ver com o plano de Deus, porque era para deuses. E eu lembrei aqui da história de Jefté. Essa é uma história... Entendeu? Que ali no meio de toda a história ali, eu fico por que o cara teve essa ideia genial de oferecer em holocausto alguém por causa de uma vitória que ele teve em guerra? E aí, esse alguém torna-se a filha dele. Essa é uma ideia terrível, terrível, que mostra a decadência espiritual do povo. Né? Muita gente tenta interpretar esse texto, tal a crueza dele, assim, né? Ele é tão repulsivo, a ideia de que esse homem tenha feito isso, que tentam interpretar isso por outras formas, dizendo que talvez ele tenha consagrado a sua filha, porque ela fala que ela foi chorar a sua virgindade. Né? Então algumas pessoas acham que ele não casou sua filha e entregou-a para o tabernáculo. Né? Mas a ideia é que de fato ali houve sacrifício humano, mas isso não diz absolutamente nada para o culto judaico. Resgate de nada. E abominável. Abominável, exatamente. Resgate de nada. Um voto insensato, né? Insensato, provavelmente influenciado por pagãos, porque esse Jefté aí, ele era um tipo judeu errante, né? Ele foi expulso da nação. E como ele se tornou um grande guerreiro, um grande lutador, nós não temos ninguém aqui entre nós que saiba manejar, que saiba liderar, vamos trazer ele. Né? E ele, nesse culto misto dele, esse culto, né, trágico, triste, né? E essa é uma história que some no Antigo Testamento, ela não diz nada, absolutamente nada sobre resgate. Né? Como você mesmo falou, não está resgatando nada, foi o cumprimento de um voto insensato. Né? Cumprimento de um voto insensato. E esses sacrifícios humanos do Antigo Testamento são considerados a culminância da abominação. Tem um profeta do Antigo Testamento, se não me engano, Jeremias e tal, que ele fala, nunca me passou pela cabeça esse tipo de coisa. Deus falando isso, nunca me passou pela mente que vocês fizessem esse tipo de coisa. Vocês extrapolaram, né, todos os limites da aliança. Todos os limites. Agora, pegando esse gancho aqui, né, que o irmão colocou do Antigo Testamento, realmente o que nós temos no Antigo Testamento é uma aliança feita entre Deus e o povo, mediante sangue. E uma aliança
que vai ficando completamente superada, né? Essas histórias trágicas, né? Porque uma coisa é você ler o Antigo Testamento pela legislação, pela expectativa de Deus, né? Pelas virtudes de certos homens. Outra coisa é você ler o Antigo Testamento pelo pé no chão, né? As guerras, os adultérios, os assassinatos, abominações, desvio, paganismo, até um ponto que Deus fala, olha, eu vou fazer uma nova aliança. Não há um sequer. Não há um sequer. Todos se desviaram. Não há um sequer que clame a Deus. Não há quem busque, não há quem entenda. Eis aí vem dias em que farei com o meu povo uma nova aliança. Eu espero estudar esse texto com vocês. Uma nova aliança. Porque no ato seguinte, quando Jesus toma a ceia com os discípulos, ele fala, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Né? Então, assim, é todo o Antigo Testamento desaguando na pessoa de Jesus Cristo. Lembra quando eu falei no início que tudo converge para ele? Tudo que foi dito pelos discípulos ficaria solto, esparso e fragmentado, né? Se não convergisse tudo para Jesus Cristo. Ele vai ser o cumprimento de tudo isso. Bom, entrando no Novo Testamento, eu só queria mostrar para vocês que esta palavra resgate, só aparece na boca de Jesus. Agora eu quero que vocês venham comigo à palavra resgate. A palavra resgate lá onde Jesus falou. Esqueça a poupança, investimento, sequestro, né? Isso não vem ao caso, né? Mas nós temos que estudar agora uma palavra. Então tenha paciência, vai e tal. Que eu quero que essa palavra martele na sua mente, que você nunca mais ouça essa palavra e fique assim, acha que entendo, né? Não. Quero que quando falar resgate, né, a palavra de Deus possa vir à tona, iluminada pelo Espírito Santo, para mostrar o que Jesus Cristo fez. Então nós temos que ir pela palavra. Né? A palavra está escrita, então nós temos que ir pela gramática e pela redação. Então esta palavra, depois vocês vão ter o papel e tal, fiquem tranquilos, né? Só me sigam com confiança, depois vocês vão conferir tudo isso. Essa palavra só aparece na boca de Jesus uma vez, que é essa daí. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar, ou dando, sua vida em resgate por muitos. Jesus está querendo estabelecer a si próprio como exemplo, como modelo, e dizendo, eu próprio vou levar isso ao extremo. Eu próprio vou levar isso aonde ninguém poderá ir comigo, né? Ao dar a vida. Aquele lugar que ele falou ali, vocês não podem vir comigo. Lembra? Eu vou para um lugar que vocês não podem vir comigo. Essa palavra vai aparecer, e aqui é importante, lá em 1 Timóteo 2,6, ela aparece como se o apóstolo Paulo estivesse citando esse texto. Então, ela vai aparecer lá numa outra forma, quando Paulo fala assim, olha só, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então é a mesma palavra de Jesus sendo recitada pelo apóstolo Paulo na carta a Timóteo. Percebeu isso? Jesus fala assim, o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Paulo, quando recita esta palavra na terceira pessoa, né, falando de outro, ele fala, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Então, é Paulo citando as palavras de Jesus. Tá? Você percebe claramente que na memória de Paulo está a palavra de Jesus. Aí você percebe como a palavra de Jesus percorria a igreja pela via oral, né? Ao modo que as pessoas poderiam citá-la, né? Poderiam citá-la quase que textualmente, de acordo com o que foi registrada nos Evangelhos. 2,6. Não fiquem assustados, né? Mas é bem provável que Timóteo tenha sido escrito antes dos Evangelhos. Certo? O que significa dizer que o
apóstolo Paulo está citando uma palavra de Jesus de memória. E mesmo de memória, cita textualmente. Né? Tem uma única diferença aqui que poderia chamar a atenção, que é Jesus falou resgate por muitos e Paulo fala resgate por todos. Né? E aqui abre um debate teológico, né? Aqui abre um debate teológico, porque nós podemos ler a palavra de Jesus com fundo hebraico, né? Em Isaías 53, que fala, deu a sua vida por muitos, né? Por muitos. E a interpretação é que esta é uma maneira hebraica semítica de dizer. E a prova está aqui, que o apóstolo Paulo, citando uma palavra hebraica, num contexto grego, né, converte, traduz essa palavra sem nenhum problema para resgate por todos. A vida de Jesus tem potencialidade para resgatar todos, do passado, presente e futuro. Todos. Não há ninguém, Isaías 53. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Porque nós temos que ver agora esta palavra de Jesus como sendo construída em cima de Isaías 53. Né? Eu não vou entrar em Isaías 53 porque o nosso projeto aqui é apenas estudar as palavras de Jesus. Mas o fundo profético que deu sentido às palavras de Jesus está em Isaías 53. Então essa palavra aqui, ela aparece apenas no Evangelho, na boca de Jesus, uma vez, e aparece de modo derivado, não exatamente a mesma palavra, não estou falando de tradução. Né? Na tradução é a mesma palavra. As traduções se misturam. Né? Mas no original ela aparece um pouco diferente, apenas na boca de Paulo, e a gente percebe que ele está citando a palavra de Jesus textualmente. Percebeu isso? Beleza. Essa palavra vai aparecer também, agora eu preciso aqui, veja, o que eu quero fazer com vocês aqui é algo assim, para que vocês vão montando essa palavra, né? Então nós vamos pegar essa palavra de outras formas em que ela ocorre no Antigo Testamento, né? Para que vocês vão montando aí o sentido dela. Por exemplo, ela ocorre como verbo no sentido de soltar, desatar, desamarrar, desligar, desprender. Por exemplo, quando Jesus manda buscar o jumentinho, ele fala assim, desatai-o e trazei-os. Ali o verbo é esse. O verbo é o mesmo usado para resgate. Né? Não vou citar aqui as palavras em grego, não tenho caso, mas é o mesmo verbo. É usado também, por exemplo, na ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado, o que Jesus fala para ele? Desamarrai-o, desatai-o e deixai-o ir. Então pense no resgate como soltar, como libertar alguém, desamarrar, desprender, né? Liberar os movimentos, dar liberdade. Olha da onde a igreja tirou que Jesus Cristo veio nos dar liberdade. Ela entendeu daí, do uso que o próprio Evangelho fez dessas palavras. Tá? Ele aparece também como pagar resgate, libertar, como por exemplo, quando... Aqui nós teríamos que entrar em outras passagens do Antigo Testamento, mas eu vou ler apenas uma para vocês que fica bem claro o que é resgate, que é a maneira como Pedro entendeu, e isso aqui você pode ler, e certamente conhece o texto, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Para a gente ganhar tempo, me desculpem, eu mesmo vou ler, está aqui na minha tela. Pois sabeis, olha que lindo isso aqui. Isso aqui é conteúdo denso para a ideia do resgate. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que vocês herdaram dos seus pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, manifestado no fim dos tempos por causa
causa de vós. Então aqui a ideia do resgate está clara. Porque a ideia do resgate envolve tirar de alguma coisa mediante pagamento de preço. Então, Pedro aqui usou a linguagem do mercado, a linguagem normal. Vocês foram resgatados, foram soltos. Vocês foram comprados de volta. Vocês estavam como prisioneiros presos por causa das suas dívidas. E vocês foram resgatados não por essas coisinhas aí, como prata ou ouro. Legal, né? Essas coisinhas perecíveis, como prata ou ouro. Mas, mediante o sangue precioso. O sangue que tem preço. Olha aí a palavra preço. Precioso vem de preço. O sangue precioso de Cristo. Como de um cordeiro. Olha a linguagem sacrificial aí. A linguagem do Antigo Testamento aí. Como de um cordeiro. Sem defeito e sem mácula. Como deveria ser o cordeiro bom. Né? O cordeiro de um ano, branco, né? Sem mancha e sem defeito. Jesus Cristo vem assumir este lugar definitivo. Que foi guardado em Deus por muito tempo. Mas manifestado agora por causa de vós. É a mesma linguagem de Jesus lá. Resgate por muitos. Esse por significa em lugar de vocês. A favor de vocês. Por causa de vocês. Então esse aqui é um texto precioso para mostrar. Essa palavra fostes resgatados. É o resgate na forma verbal. Né? Ele resgatou vocês. Então a ideia do resgate tem que ter esses componentes. Né? Alguém que está preso sob o poder de alguém. Alguém tem que libertar mediante preço. Então pelo menos 3 ou 4 elementos que têm que estar contidos nessa ideia do resgate quando Jesus fala. Né? Então, quando Jesus falou, dar a minha vida em resgate, os discípulos devem ter pensado, resgate de quem? Né? Porque eles esperavam um resgate, mas um resgate político, resgate contra Roma, resgate, né, nacional. Agora ele fala, dar sua vida em resgate? Que tipo de resgate é esse? Lembra quando Jesus falou, vocês... João 8, né, quando eles falam, nós não somos escravos de ninguém, orgulho nacionalista, né? Roma está ali e tal, mas nós não somos escravos. Né? Nós peitamos Roma. Né? Nós não prestamos culto ao imperador. Nunca fomos escravos de ninguém. Né? Então, isso deve ter despertado um turbilhão de coisas, né, na mente dos discípulos. Né? O que ele está falando? Dar sua vida primeiro. É uma vida humana. O que é isso? Em resgate? Resgate do que, Senhor? Quem são esses muitos a quem o Senhor vai comprar de volta? Olha aí a tradução da palavra. Comprar de volta. E Pedro entendeu isso perfeitamente. O Pedrão que estava lá, né, que provavelmente brigou também, porque queria um lugar à direita ou à esquerda, né? Brigaram até no cenáculo, né, porque quando Jesus lava os pés eles estão discutindo quem vai sentar aonde, na mesa, né, do pão e do vinho. Eles ainda acham que o reino é político. Né? E nós também achamos às vezes. Né? Que o reino de Deus é um lugar de privilégio, de poder, de carreira. Né? Nós também achamos isso às vezes. O que mais? Ele aparece também na esperança do povo. Por exemplo, em Lucas 1, Lucas 2 e tal. No cântico de Zacarias, no cântico, na profecia de Ana e tal, ele aparece ali, o Senhor remiu o seu povo, o Senhor redimiu o seu povo, a redenção de Israel. Né? O velho Simeão esperava a salvação, a profetisa Ana esperava a redenção. Diz a Bíblia que a profetisa Ana saiu pregando para todas as pessoas a respeito do menino, o menino. A todos aqueles que esperavam a redenção de Israel. Eles ainda não sabiam que tipo de redenção, mas eles esperavam uma libertação. Né? Então esse verbo também vai aparecer ali. Vai aparecer
aparecer também depois no Novo Testamento e tal, mas eu vou selecionar aqui Efésios. Efésios 1 fala: Cristo é nossa redenção, remissão de pecados, Ele é nossa redenção, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então essa palavra agora se torna parte da nossa fé. Aquela palavra que era dos sacrifícios, que era lá do Antigo Testamento, em Jesus Cristo agora se torna o centro, uma coluna central da nossa fé. Nós fomos resgatados. Né? Eu só vou ler um texto aqui em que essa palavra ocorre, só para você também perceber a riqueza do Antigo Testamento nessa questão. Em Hebreus 9,15, eu também vou ler, quando ele fala assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Olha aí as palavras do Evangelho. Mediador de uma nova aliança. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Havia uma antiga aliança, vários pecados cometidos. Hebreus vai dizer claramente: olha, meus irmãos, sangue de bodes, sangue de carneiro, sangue de novilho, não tem eficácia nenhuma. Nenhuma. Mas em vista daquele sangue que seria derramado no futuro, Deus cobriu esses pecados. Deus não levou em conta. Deus cobriu. Ele não imputou, Ele não culpou, não executou, mediante aquele sangue provisório, até que viesse um mediar uma nova aliança. Uma nova aliança que vai então, mediante sangue, agora sangue definitivo, perfeito, aceitável, completo, eterno, mediar uma nova aliança e nos resgatar das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então essa palavra resgate significa preço pago para redimir alguém que está penhorado ou empenhado, e preço de compra pago ou recebido pela libertação de um escravo. Então, com isso, o que eu fiz aqui? Eu li a palavra de Jesus, vou dar um freio de arrumação na carga, né? Li a palavra de Jesus dizendo que ela foi usada uma única vez. Se ele tivesse usado a palavra várias vezes, nós poderíamos percorrer esse rastro da palavra. Mas ele usou essa palavra rica de significado. Qual significado? O significado do Antigo Testamento. Quando você fala resgate para um judeu do século I, o que vem à sua mente é aquilo que ele conhece. Então, esse sentido do Antigo Testamento, que eu falei de prisão, de dívida e de pecado, né? E tem mais coisas aí, mas podemos ficar com isso, né? Esse é o conteúdo da palavra usada por Jesus. E depois, para enriquecer, mostrei para vocês onde essa palavra ocorre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como ela agora está presente na teologia. Mas eu ainda não tratei da teologia. Eu apenas estou mostrando como essa palavra ocorre e com que sentido ela ocorre. No sentido de comprar de volta, no sentido de soltar, no sentido de pôr em movimento, de soltar os movimentos, de quebrar o jugo, né? De pagar a dívida. Então agora chegou uma hora em que nós podemos pensar: espera aí, quem estava preso? Preso sob o quê? Quem libertou? Mediante qual preço? Preço pago a quem? Essas são questões que a gente teria feito lá para Jesus, né? Conhecendo agora o que eles conheciam do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós podemos então fazer essas perguntas para Jesus. Peraí, Senhor, quem estava preso? Preso onde? Quem prende quem? Quem libertou quem? Por que meio libertou? O que vocês acham? Quem
estava preso. Deu um nó na cabeça dos homens lá, né? Só para esclarecer toda essa situação na vida deles. Nós temos que voltar lá, como nós fizemos agora, para buscar o conteúdo da palavra resgate. Né? Senão a gente vai pensar no SAMU, né? Resgate também, né? Tem isso também, né? SAMU, né? Resgate, né? Corpo de bombeiro e tal, né? Tem, claro que a ideia não se perde, né? Mas nós precisamos buscar esse fundo bíblico, né? O fundo do sacrificial, comercial, político, né? Tudo isso está aí, embutido nas Escrituras. Né? Quando Jesus fala dar a minha vida em resgate por muitos, esses muitos são os que estão presos. São os que estão presos. Ou todos, né? Como Paulo interpreta depois para nós, que somos helênicos, né? E não gentios e não judeus. Né? Então, para nós, os todos que estão presos. Presos por quem? Presos por quem? O que é que escraviza de fato? É Roma? É. Os judeus esperavam uma libertação política. Né? Teria sido bom ter Jesus como rei. Teria sido bom. Acho que ele teria sido melhor do que Davi, melhor do que Moisés. Teria sido realmente um período nobre. Né? Mas todos os demais estariam perdidos para sempre. O que realmente escraviza é não poder não pecar. É ser escravo de si mesmo, do seu próprio ego, do seu pecado. Né? É isso que mata. Não é o imposto romano, não é a pobreza. Né? Essas coisas afligem e tal, machucam. Né? Mas não é isso que mata. Então Jesus Cristo aqui desce ao âmago da questão. Né? Vocês estão querendo um reino político? Vocês estão querendo sentar nos primeiros lugares? Estão querendo apenas estabelecer um outro reino, um outro império. Eu vim lhes dizer o seguinte: nós viemos para servir e dar nossa vida. E eu irei levar isso ao extremo. Porque prestarei um serviço único, né, que libertará não apenas a nação, como vocês esperam, mas todos. Qual foi o preço pago? A vida de Jesus. Eu darei minha vida. Eu darei minha vida. Outros poderiam dar sua vida, mas não teriam preço suficiente. Tem um texto aqui que a irmã aqui anotou, né? Depois vocês leiam o Salmo 49. A irmãzinha aqui fez a pesquisa da palavra resgate. E ela estava me dizendo que todo o Salmo 49 é belíssimo para tratar disso. Tem textos nas Escrituras que ficam soltos lá. O Salmo 49 é um desses. Ele fala de coisas assim que não dá para entender muito bem. É como Isaías 53. É uma ilha lá dentro do Antigo Testamento. Ninguém nem consegue desvendar o que está escrito ali. Até que chega Jesus. Aí agora nós entendemos lá. Mas o Salmo 49, versículo 8, tem um versículo assim: o homem é incapaz de redimir um outro, ou de pagar a Deus o seu resgate, pois é caríssimo o preço pago por uma vida. Belíssimo. Salmo 49, versículo 8. Um homem, Jesus é um homem. 7? Ok, não errei o versículo. Jesus é um homem. Mas aqui fala que um homem não basta para redimir outro homem. Ou de pagar a Deus. A quem o resgate foi pago? A Deus. Era a Deus que o homem devia. Era sob a lei de Deus que o homem estava condenado. Era Deus que tinha que ser reparado nessa relação, porque se trata de uma aliança quebrada. Deus é o marido ofendido. Deus é o Senhor que está com a dívida na sua conta, né? A nossa dívida na sua conta. Pois é caríssimo o preço pago por uma vida. Não há quem pode resgatar. Então, ainda que alguém desse sua vida,
A questão não é que faltaram mártires no povo judeu. Houve muitos. Mas agora veio um que foi guardado em Deus, no seio de Deus, por todo o tempo, manifestado agora, nesses últimos dias, né? Para justificar todos os que creram no sangue dos bois, dos carneiros e dos cordeiros, para justificar esses agora e para justificar aqueles que ainda haverão de vir. Né? Porque deu sua vida, a vida que tinha condições de pagar o preço da vida dos homens. Né? Depois nós temos que desenvolver isso, porque o preço era caríssimo. Já se pregou no passado que o resgate era para o diabo. Quer falar um pouco sobre isso? Tem uma teoria que predominou durante muitos séculos na igreja. Por isso que, se vocês andarem comigo, né, com paciência até o fim, nós vamos ver como isso chegou até nós. Porque a igreja já tropeçou durante séculos, debruçada em cima desses textos, e às vezes entendendo e às vezes não entendendo. E muitos teólogos do passado, levando aos extremos a ideia do resgate, porque aqui nessa figura do resgate, tem o devedor, que está preso, tem o preço, né? Mas a quem foi pago? Quem vai receber o resgate? Então, muitos teólogos do passado diziam que o resgate foi pago ao diabo. No seguinte sentido, né? Não vamos criticar os teólogos do passado, eles tiveram a compreensão deles, nós temos as nossas, né? Nós também seremos julgados no futuro pelos cristãos que virão. Né? Mas eles diziam o seguinte: o diabo sequestrou o ser humano e domina sobre o ser humano. E não larga, não solta. E é necessário pagar resgate. E ele exige muito. Preço alto, porque o que ele tem na mão é caro. Então Deus paga o resgate. É necessário pagar caro? Tá bom, eu pago. E depois ainda diz que passou a perna do diabo, né? Que Jesus ressuscitou, o diabo ficou chupando o dedo, né? Porque dançou, né? Deus pagou, esse problema não levou. Essa teoria engraçada, né? Durou até pelo menos o ano 900 a 1000, mais ou menos por volta do ano 1000, quando numa discussão teológica intensa, um teólogo chamado Anselmo, Santo Anselmo de Cantuária, doutor da igreja, desenvolveu uma outra teoria mais adequada à nossa mentalidade, desenvolvendo uma outra teoria, que Jesus Cristo satisfez a lei de Deus. É a Deus que ele satisfez. É perante Deus que ele morreu, e morreu em primeiro lugar para Deus, por nós, para Deus. Ofereceu a Deus. Deus era a parte ofendida. O diabo é apenas o aproveitador. O diabo é apenas o aproveitador. Aquele que interfere para tirar proveito da aliança quebrada e arruinar e destruir. Mas quando Jesus Cristo satisfaz a justiça de Deus mediante a sua vida, então o diabo não tem mais poder algum sobre aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. É que a ideia de prisão, né, como você falou, de soltar a ideia do Lázaro, então, soltar de quem? Da intenção que alguém está prendendo. Então, o apóstolo Paulo depois vai responder essa pergunta dizendo: salvou-nos, resgatou-nos da maldição da lei. A lei impôs a nós uma sentença. Depois o irmão lá, deixa eu só pegar aqui. Nessa ideia do resgate, que se fala de sequestro, se paga ao sequestrador por uma vida, mas a vida não pertence ao sequestrador. Exato. Veja, olha só, irmãos, nós estamos lidando com mistérios eternos em linguagem humana. Né? A ideia do resgate é uma figura de linguagem. Porque o que está envolvido aqui são questões que extrapolam a nossa compreensão. Porque quem está do outro lado desta aliança
é o Deus Todo-Poderoso. Então nós compreendemos essas coisas por figura. O resgate é uma figura, uma aproximação. Por isso, ela não precisa ser esgotada em todos os seus termos. Então a pergunta, a quem foi pago o resgate? Não cabe. Não cabe. Assim como uma parábola não é completa, você não precisa interpretar cada grão de trigo da parábola, porque a parábola tem um foco, é aquilo. Não precisa ficar interpretando o que é o jumento, o que é a casca do milho e tal. Isso é bobagem. A igreja já fez esse tipo de coisa também, né? E às vezes por preguiça ainda faz. Precisa estudar, né? Aí fica floreando, que não tem flor nenhuma, né? Mas o resgate é a mesma coisa. É uma figura de linguagem usada para aproximar o conflito que existia entre nós e o nosso Criador. Então ela não precisa ser esgotada em todos os seus termos. Mas para dar uma resposta teológica, é aquela que Paulo dá depois em Gálatas. Nós vamos ver isso com bastante cuidado, quando ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era a lei de Deus, pura, santa e boa, Por outro lado, que acabou conosco, porque nós éramos pecadores. estou lembrando de um versículo que fala: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. O império das trevas tirava proveito da nossa condição, da nossa ruptura. Mas nós vamos aprofundar, eu não quero entrar na teologia. O objetivo dessa aula de hoje era só traduzir a palavra resgate. Quando nós falarmos resgate, redenção, redentor, redimir, remissão, tudo isso significa comprar de volta, libertar alguém mediante preço. Mediante preço. Não sabeis que fostes comprados por alto preço e que não sois de vós mesmos? Aí vai ter umas implicações boas, né? Não foram soltos e largados por aí, foram comprados e agora pertencem a um novo Senhor. Então tem muitas implicações, né? É daqui que sai toda a nossa vida cristã. O irmão lá? O simbologismo já colocava que o sacrifício do animal, Sim. o sangue derramado, era oferecido pelo sumo sacerdote Isso. a Deus. Isso, exatamente. Então já Exato. tinha Exatamente. Isso. Por isso, exatamente, bem colocado. Por isso que nós temos que buscar no Antigo Testamento, porque Jesus falou palavras do Antigo Testamento, né? Então veja, hoje foi uma interpretação da palavra resgate. Vou deixar vocês com um gostinho assim de, vou pesquisar isso também, né? Desce lá, pega uma concordância bíblica, rastreia isso. Não pense que isso é bobagem. Essas são palavras da salvação. Palavras da salvação. Tem algumas palavras que nós devemos saber rigorosamente, que são palavras centrais da nossa fé, né? Então vamos ficar com essa palavra, né? A semana que vem eu retomo, e daí eu quero levar do capítulo 20 para o 26, aonde Jesus usa uma outra palavra, remissão, que é sinônima dessa, num outro contexto, no contexto do cálice e do pão. Aí nós vamos ver o sangue, que aqui ele não falou de sangue, falou da vida, falou de modo figurado, né? Diga. Só para estabelecer uma relação dessas colocações que foram feitas com o sacrifício feito lá no Jardim do Éden. Podemos, quando eu falar sobre o sangue, eu quero falar mais sobre isso, né? Porque ali implicitamente, tem pessoas que não gostam dessa interpretação e tal, mas implicitamente, né, a única possibilidade de interpretar aquele texto, a meu ver, é que Deus realizou ali o primeiro sacrifício. E sob aquele sacrifício, prometeu o descendente. Né? O descendente. Então todas as coisas anteriores eram sombras daquela. Até que este, então, o descendente. Eu tenho descoberto, irmãos, eu entrei nesse tópico aqui achando que
nós resolveríamos as palavras de Jesus rapidamente. Estou descobrindo que nós vamos longe aqui, viu? Nós vamos longe, porque Jesus falou muita coisa. Né? Você pegar João 6, né? O grão de trigo, beber minha carne, comer minha carne, beber meu sangue, muita coisa falada, que serviram de fundamentos para depois, então, a igreja desenvolver essa fé que chegou a nós. Esta fé que chegou a nós, que continua salvando, né? Salvou nossas vidas e continua salvando. Vamos terminar porque o nosso horário já esgotou. Senhor, nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti em adoração. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti. Queremos contemplar o Senhor, queremos ter olhos para o Senhor, coração para o Senhor, ouvidos para o Senhor. Nós abrimos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo gere essa palavra em nossos corações, fazendo-a frutificar. Cada palavra dessa que saiu da boca do Senhor, que o Senhor falou que é espírito e vida. As palavras que vos digo são espírito e vida. Essa palavra que, sem dúvida alguma, o Senhor falou, nós recebemos como semente a ser germinada pelo Seu Espírito Santo. E através disso ganha o nosso coração, purifica-nos e torna-nos completamente seus. Nós reconhecemos aqui hoje, Senhor, com esta compreensão, que nós fomos comprados, que nós fomos libertos, que todo o jugo foi quebrado de sobre os nossos ombros, que quebrou-se o laço e a nossa alma se viu livre, solta, livre, Senhor, livre para o Senhor. Que cada um de nós sinta esse frescor da liberdade que é em Cristo, renovada em seus corações. Possam se sentir livres para entregar-se inteiramente ao Senhor, sem reserva, sem medida, Senhor. Nós pedimos isso a Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo lute conosco, que o Teu Espírito Santo insista conosco, que o Teu Espírito Santo não nos dê descanso até que o nosso coração seja inteiramente Teu. Nós te